Olá, turma, tudo bem? Como estão vocês? Um ótimo ano, tudo certo? A professora Daiane está hoje com você ali na página 20 da apostila, onde vamos falar então sobre a localização de números racionais na reta numérica. Lembrando que eu havia solicitado uma tarefinha na última aula, que ficou aí na página 26, né, 25 e 26, tá? Porém, a prof não vai corrigir ainda hoje, porque está aberta ainda essa atividade lá no positivo. Então, vocês precisam fazer por conta de vocês, né? Senão tem gente que vai pegar o gabarito lá e já vai copiar, tá? Então, na próxima aula, a professora corrige aquela tarefinha ali. Hoje ainda não. Hoje nós passamos ali para a página seguinte, página 27, ok? Então, vamos ler esta parte da reportagem aqui, né, sobre uma onda de frio que atingiu a Europa, ok? Então, está dizendo assim: as temperaturas mais frias desse inverno na Suíça foram medidas na manhã de sexta-feira. Menos 29,9 graus a 1.000 metros de altura, né? A altitude de 1.000 metros estava quase 30 graus negativos, tá? Essa localidade detém o recorde absoluto de frio na Suíça, menos 41,8, então já fez mais frio do que isso ainda lá, né? Em 12 de janeiro de 87. A Alemanha também viveu sua noite mais fria, com menos 26 graus Celsius, registrados em duas cidades bávaras, no sul do país, tá? Em menos 25 também no sudeste, enquanto os termômetros caíram a menos 15 em Berlim, também na Alemanha. Então, registrou aqui algumas temperaturas negativas que foram registradas, né, lá na Suíça, na Europa, tá? Nesse textinho aqui, que foi de março de 2017, né? A onda de frio que ocorreu lá na Europa, beleza? Na primeira questãozinha aqui, na letra A, diz assim, ó, no termômetro, observe no termômetro as localizações aproximadas das temperaturas citadas no texto. Então, vocês vão observar aqui no termômetro, né? E vão ver onde está as temperaturas, né? Indicadas aqui, ó. Por exemplo, em Berlim, menos 15, né? Nas cidades bávaras, aqui, menos 26, 29,9, quase 30 graus negativos aqui. 41,8, que foi o recorde de frio aqui, né? Então, está tudo sinalizado aqui no termômetro aqui para vocês, tá? Aí, na letra B, tá dizendo assim, ó. Responda as questões propostas com base neste trecho da notícia. Qual foi a menor temperatura registrada entre esses dois países? Entre os dois países, qual foi a menor temperatura registrada? A menor temperatura registrada foi aquela que ela indicou ali como recorde, ó, tá? De 41,8 graus Celsius negativos em 1987, né? Então, podemos responder ali, né, que a menor temperatura foi de menos 41,8 graus Celsius, né? Graus Celsius, tá? Em janeiro de 1987. Posso colocar aqui só em 1987, já tá bom, ok? Então, essa foi a menor temperatura. Por quê? Quanto mais o valor negativo, né? Quanto maior for o numeral aqui, quando é um valor negativo, quanto maior for esse numeral, mais negativo ele se torna, ou seja, menor ele é, né? É a mesma coisa que a gente pensar assim, eu devo 5 reais, ou eu devo 10 reais. Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais dinheiro é quem deve menos, tá? Então, aquele que deve 10 reais está mais pobre do que aquele que deve somente 5, né? Mais ou menos uma lógica assim, tá? Então,
número negativo, menos 41,8 é a temperatura mais baixa registrada, menor temperatura registrada aqui entre esses dois países, né? Na seguinte fala assim, qual foi a maior temperatura citada? A maior temperatura citada está aqui em Berlim, ó, menos 15, né? Então, menos 15 graus Celsius é a maior temperatura citada. Também não chegou nem a ser uma temperatura positiva ainda, né? Então, a maior temperatura é a de menos 15. Maior, opa. Foi menos 15 graus Celsius, né? Ok? Então, tá respondida aí a letra A, que era só para observar, né? E a letra B, que nós já respondemos aqui. Se vocês não tiverem aí essas marcações aí na apostila de vocês, podem marcar de acordo com o que está aqui no desenho, tá? Na página seguinte, nós já temos ali também algumas situações ali que trazem mais em detalhe, né? As questões sobre o valor negativo, o valor positivo, tá? Então, sempre tem que observar, né? Observar o sinal do número. Se for positivo, ficará à direita do zero, e se for negativo, ficará à esquerda, tá? Para ficar mais fácil de localizarmos, né, os valores aí em uma reta numérica, é a mesma questão ali do termômetro, da página anterior, tá? Então, na página anterior, ele mostra aqui um termômetro em graus Celsius, né? Os que estão abaixo são os negativos, e os que estão acima são os valores positivos, né? Aqui o que está explicando para nós é na colocação da reta numérica, né? Como que nós podemos identificar os valores que vão ter sentido, que vão ter valor negativo, né? Que vão ter uma representação de valor negativo, e os que estarão com valor positivo, tá? Então, no sentido negativo, ficará à esquerda, então, aqui, tá? E positivo à direita. Então, na sequência, né, só está explicando aqui como nós podemos nos localizar aqui com os valores positivos e negativos na reta numérica, né? Mostrando inclusive a questão de você escrever a forma em forma fracionária ou forma decimal o valor, né? Quando você tem, por exemplo, 2 dividido por 10, que você teria 0,2, ou 1 dividido por 5, que você também teria o mesmo valor, né? Então, para encontrar esses valores na reta numérica, sempre observar se são números positivos ou negativos, para identificar para qual lado você vai seguir. Então, no caso aqui do exemplo, né, ele pediu para nós para encontrarmos aqui o número 2,5 negativo. Então, ele estaria entre o menos 2 e o menos 3, né? Ó, o menos 2 está aqui, o menos 3 está aqui. Entre o 2 e o 3, o 2,5 negativo, que apareceu colocado aqui, então, certo? Então, essa aqui é só mais uma explicação, uma definição ali para a gente relembrar alguns conceitos que já temos, né? Que vocês já viram aí no 6º ano também, né? Já estudaram um pouco disso com a professora no 7º ano também, agora no 1º bimestre, né? E para relembrar, né? Para se localizar já na questão aqui da reta numérica, ok? Aí na página seguinte, nós temos ali na página 29, né? Nós temos algumas considerações a fazer aqui, tá? Então, considere os números racionais escritos pela professora. Ela escreveu aqui o 0,6 e o 0,7, tá? E responda as perguntas por ela feitas. Quantos números racionais há entre esses números?
quantos números racionais há entre esses números? Então vejam, considerando que eu posso usar valores extremamente pequenos, muito pequenos, né? Entre essas duas colocações que a professora fez, eu posso dizer aqui que há infinitas possibilidades, infinitos números. Por que há infinitos números? Porque eu posso colocar valores muito pequenos, tá? Por exemplo, ó, escreva 3 números racionais que estejam entre 0,6 e 0,7. Eu poderia colocar, por exemplo, 0,605, né? Poderia colocar 0,601, certo? Tudo isso estaria entre o 0,6 e o 0,7 que a professora colocou ali, né? Poderia colocar um 0,69, né? Ou até mais, 0,695, poderia colocar 0,620, certo? Então, todos esses aqui seriam números racionais, né? Entre os valores que a professora citou, entre os valores ali de 0,6 e 0,7, ok? Então, a própria sequência aqui do conteúdo, né, está nos dizendo aqui, está destacado aqui para nós, né, entre dois números racionais diferentes, distintos significa diferentes, sempre existe um outro número racional. Portanto, entre dois números racionais diferentes existem infinitos números racionais, certo? Então, por isso a nossa respostinha aqui está correta. Há infinitos números racionais entre o 0,6 e o 0,7, certo? Aí, na sequência, né, você já estudou o conjunto dos números naturais, que são aqueles contados, usados em contagens, lá, 1, 2, 3, né? Quando você vai brincar de esconde-esconde, você conta números naturais, tá? E o conjunto dos números inteiros, representado por, né? Aí temos aqui os números negativos e os números positivos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e aí consecutivamente ali vai aumentando, né? Você tem infinitas possibilidades para ambos os lados aqui, tá? Aí pede então para que nós observemos o seguinte, aqui na página 29, ainda aqui no finalzinho, né? Para que nós possamos ver o seguinte. Como você representaria o conjunto dos números racionais? Como podemos representar simbolicamente o conjunto dos números racionais, né? Então, aqui existe uma representação, tá? Onde nós representaríamos e colocaríamos aqui os números racionais, né? Pelo quociente entre dois números inteiros, com o divisor diferente de zero, tá? Então, aqui eu tenho dois números inteiros, onde o divisor é diferente de zero, né? Para representar isso usando a letra Q, que está aqui, né? Derivada da palavra quociente. Então, quando nós falamos de quociente, representamos aqui com a letra Q, tá? E este simbolozinho aqui, que aparece aqui no meio, né? Significa que pertence, tá? Então, A sobre B, com A e B pertencendo ao conjunto de números naturais, que nós já vimos ali atrás, né? Aqui ao conjunto de números inteiros, né? Pertencendo então a este conjunto, onde B é diferente de zero. Então, aqui o divisor é diferente de zero, certo? Então, as ideias de número simétrico e de módulo, na sequência aqui da nossa página 29, tá? Elas também se aplicam aos números racionais, né? Vocês já estudaram
número simétrico e módulo, vocês já estudaram lá nos números inteiros. E aqui, e nos números naturais também, né? E aqui nós aplicamos esta mesma ideia aos números racionais, tá? Então, vamos ver o seguinte, esta reta numérica tem alguns pontos aqui demarcados, né? O ponto A, que tá com 0,8 aqui, e o ponto B, que está com 0,8 positivo aqui. Então, um deles é menos 0,8 e o outro é mais 0,8, beleza? Estão à mesma distância do ponto de origem, o ponto zero. Então, o 0,8 negativo está à mesma distância do 0,8 positivo aqui até o zero. Então, ambos têm a mesma distância para chegar até o zero, tá? Esses pontos são chamados de pontos simétricos ou de pontos opostos, ok? Então, pontos simétricos é como se fosse o espelho, né? Quando você visualiza uma imagem no espelho, você vê praticamente a imagem invertida. Então, você vê aqui um positivo e um negativo. É a mesma imagem, só que invertida, ok? Dizemos, então, que o módulo ou valor absoluto deles é 0,8 e representamos por 0,8 em módulo. Essa setinha aqui significa essa barrinha aqui do lado, tá? Essa barrinha aqui do lado, ela significa, ela é chamada de módulo, ok? É igual ao 0,8 positivo, né? E 0,8 em módulo também, positivo, é igual a 0,8 normal, tá? Então, o módulo, ele é como se ele anulasse os valores ali, o positivo e o negativo. Ele te representa que é 0,8 somente, né? Não tem a representação, fora do módulo, a representação dele fica sem o sinal negativo ou positivo aqui, tá? Aí, no caso aqui nesta reta, está pedindo para nós indicarmos o ponto D simétrico de C, tá? Qual que é o ponto D que é simétrico do ponto C? E escreva os módulos dos pontos, tá? Como que nós vamos representar aqui o do ponto C, por exemplo? Ó, o ponto C é menos 1,4, certo? Então, ele em módulo, nós representaremos com aquela barrinha, tá? A prof não tem aqui como fazer aquela barra, a professora vai usar essa barra de divisão, mas vocês usam a barra bem retinha como está aqui, tá? Então, uso a barrinha aqui de divisão, mas vocês vão usar ela retinha aqui, ó, como está aqui o módulo, tá? O menos 1,4, no caso, então, em módulo, ele é igual a 1,4 normal, tá? Então, fica o mesmo valor, só que retirado do valor negativo, retirado aqui do módulo, né? O ponto D, onde está o ponto D? O ponto D, aqui demarcado, nós temos que encontrá-lo aqui da seguinte forma. Aqui, ó, nós temos o ponto A, né? O ponto B, o ponto C, tá? O ponto D, que nós tínhamos que identificar que ele é o ponto simétrico do ponto C. Estão vendo? Então, se ele é simétrico do ponto C, ele vai ser aqui o 1,4 positivo, né? Nós temos o C, que é menos 1,4. Então, o D é o 1,4 positivo. Posso colocar aqui que este aqui é o meu ponto D, ok? Então, qual que é a barrinha, como que eu vou representar ele aqui, né? Vou colocar a barrinha, no caso de vocês aí a barra em pezinho, não essa barra deitadinha que a prof tá colocando, 1,4 é igual a 1,4 normal, né? Não precisa aparecer nenhum sinal, tá? Tirando do módulo significa que ele fica com o mesmo valor. E aqui do ponto F, tá? Onde está o ponto F? Ele é simétrico do ponto E, né? Então, vou encontrar aqui o ponto E, ó, é 0,4,
tá? O ponto F vai ser simétrico a ele vai estar aqui no 0,4 negativo, certo? Então, eu vou colocar aqui o ponto F, ele é o 0,4 negativo, então fica menos 0,4 dentro do módulo, né? Que, tirando do módulo, ou representando assim, o simétrico dele, né? É 0,4 normal, ok? E ali na sequência, na página 30, tá? Na página 30, nós temos aqui a comparação de números racionais, né? Na comparação desses números, ela mostra para nós, então, uma reta numérica aqui, tá? E aí mostra como é importante a reta numérica para nós podermos comparar os números, tá? Então, considerando os números racionais indicados na reta, que estão todos aqui os números indicados, né? Para estabelecer relações de ordem entre três deles, entre eles. Note que 17 sobre 5 é maior do que 3. Por quê? Porque eu sei que 17 dividido por 5 é igual a 3,04. E 3,04 é maior do que 3, certo? Né? Menos 1/4 é maior do que menos 1. Porque menos 1/4 é eu dividir 1 por 4, certo? Se eu dividir 1 por 4, eu vou ter, como é o valor negativo, eu vou ter 0,25 negativo. E 0,25 é menor do que 1, tá? Então, ele está fazendo a comparação entre as frações e os números inteiros, os outros números que aparecem aqui, né? 3 sobre 2 é menor do que 17 sobre 5, pois 3 dividido por 2 dá 1,5, e 1,5 é menor do que 3,4, certo? Então, só fazendo as comparações aqui entre os números inteiros e as frações. 1 é maior do que 1/4, menos 1/4, né? Negativo, 1 sobre 4, pois o primeiro é positivo e o outro é negativo, então não precisa nem fazer a divisão aqui do 1 sobre 4, porque se ele é um valor negativo, o outro que é positivo já vai ser maior mesmo, né? Menos 6 sobre 5 é maior do que menos 5 sobre 2, pois dividindo 6 por 5, eu vou ter menos 1,2. E dividindo 5 por 2, eu vou ter menos 2,5. Portanto, menos 1,2 é maior que menos 2,5. Aí aquela questão que eu falei para vocês, o número negativo, né? Você pode ter aqui, aparentemente, você olha aqui e diz assim, 2,5 é maior, mas é um número negativo. Se é um número negativo, quanto maior ele for, né, menor vai ser o valor dele, tá? Porque é negativo. Então, aqui a definição final aqui para nós, ao comparar dois números localizados em uma reta numérica, aquele que está à direita do outro é maior, certo? Então, sempre o número que estiver aqui à direita, né, vai ser maior do que o outro que estiver à esquerda, tá? Então, comparando eles aqui, né, nem precisaríamos fazer as continhas, é só observar quem está à direita e à esquerda, e aí chegamos a essa definição. Sempre a direita é maior, ok? Aí, na próxima aula, nós entramos, então, resolvendo as atividades aqui da página 30, né? A página 30 já traz atividades ali sobre os números racionais nas retas numéricas, tá? E nós faremos essas atividades aqui na próxima aula, beleza? Como vocês já têm uma tarefinha, né, para essa semana, hoje vou deixar vocês mais tranquilos, tá bom? Então, bons estudos, bom resto de semana,
Fiquem em paz, se cuidem e até a próxima aula.